Cumprimento a todos os alunos do Seminário Bíblico Querix com a paz do Senhor. Hoje estamos na segunda videoaula para falar sobre a salvação, um ponto extremamente necessário e importante na vida do cristão, na caminhada cristã. O primeiro passo foi a fé para crer que Deus existe, crer que Deus ele pode nos abençoar, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E agora o segundo passo é ser salvo, receber a nossa salvação, compreender esse tão importante assunto. Tá? Então esse é o curso Primeiros Passos do Discipulado Bíblico Querix, do Discipulado nível 1, e eu e você poderemos meditar nesta videoaula sobre esse tema salvação, uma questão de escolha. Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, e enquanto isso eu faço uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui uma vez mais para esta videoaula, para poder, Senhor, transmitir o Teu conhecimento, o conhecimento da Tua Palavra, transmitir aquilo que o Senhor já estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Porque queremos ser verdadeiros arautos, queremos ser, Pai amado, instrumentos nas Tuas mãos. Por isso, Senhor, que cada um que ouvir, assistir esta videoaula, que possa ser edificado e que possa receber a salvação, uma questão de escolha. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo inimigo do Evangelho bata em retirada e que a Tua bênção seja sobre as nossas vidas. Dai-nos a capacidade, Senhor, de aprender e também a capacidade de ensinar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, existe uma grande discussão teológica acerca da salvação. Existem algumas escolas, isso não começou hoje, vem lá desde o século XVI com João Calvino e depois no século XVII com Jacó Armínio, que tem essa questão da mecânica da salvação, como que nós somos salvos, né? Então aí Jacó Armínio ele vem com uma teologia que fala sobre o livre-arbítrio, que é o que nós acreditamos, que é o que nós vamos embasar aqui o nosso estudo sobre a salvação. Por isso que uma questão de escolha é o tema, né? É o princípio que nos leva à nossa salvação. É claro que o Senhor ele nos atrai com laços de amor, mas esse texto aqui ele é claro, dizendo que é bom e agradável diante de Deus, o Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Ele quer. Então, esse ponto aqui já elimina, talvez, alguma questão de predestinação. Nós respeitamos a posição dos calvinistas, porém, nós acreditamos que é sim da vontade de Deus, que Deus salve, que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, porque Jesus é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, a primeira pergunta que nós temos que aqui meditar nesta ministração é: ser salvo do quê? Fala-se tanto sobre salvação, fala-se tanto que nós precisamos ser salvos, mas ser salvo do quê? Essa é uma pergunta que eu quero que você guarde aí no seu coração e que vá meditando sobre isso, que daqui a pouquinho nós vamos responder essa pergunta. Então, o ponto número 1 aqui do nosso estudo é que a salvação é uma questão de escolha. O homem possui o livre-arbítrio para decidir o seu próprio destino eterno. Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Olha que texto intrigante, pelo menos minimamente, para usar uma expressão adequada aqui, intrigante, porque aqui a palavra do Senhor diz que ele chama os céus e a terra, ele toma os céus e a terra como testemunha contra os homens, que ele tem proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E muitos de nós, infelizmente, não escolhemos essa vida, não escolhemos essa bênção, né? Porque o pecado ele está presente, o pecado ele está muito perto de nós.
E aí você pode me falar, mas eu não sou um pecador. A Bíblia diz que todos nós pecamos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não dá para se aproximar de Deus, chegar até o Senhor sem ter esse coração arrependido. Então, para falar de salvação, vamos falar um pouquinho do pecado também, né? O pecado, ele engana, ele seduz e ainda ele cobra o seu salário. Porque em Romanos capítulo 6, versículo 23, a palavra do Senhor diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o que é o pecado, né? Muitos acham que o pecado está relacionado tão somente a questões morais, né? Mas o pecador é aquele que mente, o pecador é aquele que rouba, o pecador é aquele que fala palavrão, é aquele que se prostitui. Sim, todos essas questões do pecado são realmente pecado, mas nós não podemos aqui estabelecer um checklist do pecado, né? E dizer, olha, isso pode, isso não pode. Por quê? Porque a própria palavra, ela diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. Então, o que é o pecado? O pecado vem do grego hamartia, que significa errar o alvo. Então, imagina que você tem um alvo que é cumprir a vontade de Deus e que você errou, que você simplesmente errou. Qual é a vontade de Deus? Como que nós podemos errar a vontade de Deus se nós não conhecemos a vontade de Deus? Então esse é um dos princípios da escolha. Escolher não pecar, escolher fazer a vontade de Deus para primeiro conhecer essa vontade. Então nós encontramos na palavra do Senhor um padrão mínimo que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, que é o padrão da lei, né? A lei de Moisés, os 10 mandamentos, o chamado decálogo, né? Eu vou ler aqui em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 4, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas e nem debaixo da terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor Deus em vão. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra de escultura, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Honra o teu pai e a tua mãe, aleluia, para que te prolongues os teus dias sobre a terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E hoje eu poderia complementar: não cobiçarás o carro do teu próximo, não cobiçarás a bolsa da tua próxima, o vestido da tua próxima, né? Aqui o Senhor, ele estabelece os 10 mandamentos. Mas esses 10 mandamentos, eles são impossíveis de serem atendidos, né? De serem satisfeitos, que nós possamos, de ser cumpridos, é impossível. Por que que então Deus estabeleceu? Porque se você parar para pensar, quem de nós não erramos, né? E nenhum desse pecado, e nenhum desses... E isso aqui é só um exemplo, tá, irmão? Porque os 10 mandamentos é só um exemplo que foi escrito com o dedo de Deus nas tábuas da lei. Porém, os mandamentos são muito mais. Alguns estudiosos que dizem que são mais de 300 mandamentos e preceitos que o Senhor nos dá. Então, se nós formos observar cada um desses mandamentos e preceitos, nós não seremos aprovados. Então, por que que Deus estabeleceu essa lei? Lá no Novo Testamento nós encontramos a palavra de Deus falando que o Senhor, ele, lá em Romanos, se eu não me engano, que o Senhor ele estabeleceu a lei para que nós tivéssemos consciência que somos pecadores, porque a lei diz: não cobiçarás. Mas se eu não souber, se eu não tenho lei para me dizer que cobiçar é pecado, então se eu cobiçar logo não é pecado. Por isso que a Bíblia diz que todos nós pecamos
estamos destituídos da glória de Deus. E aqui nós encontramos esse padrão mínimo, né, de perfeição que Deus estabeleceu, que o homem para o homem é impossível cumprir. Então, logo, irmãos, a salvação é pela graça. O que é a graça, né? A graça vem da palavra charis, que significa dom, presente, significa favor imerecido. Favor imerecido, nós não merecemos, mas por causa desta graça, o Senhor nos salva. Nós não fazemos boas obras para ser salvos, mas nós fazemos boas obras porque somos salvos, né? Olha o que está escrito em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras, o texto aqui é claro, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, Deus ele preparou um caminho de boas obras, porém, nós não somos salvos por causa das boas obras, né? Há muitas outras religiões, os espíritas acreditam na evolução, que com as boas obras o nosso espírito vai evoluindo, a nossa alma vai evoluindo. Irmãos, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos única e exclusivamente pela graça, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. O nome já diz graça. O que é graça? Graça é de graça, né? Tá aí hoje, nós estamos no ano aceitável do Senhor, onde qualquer um que se converter e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida tem acesso a essa maravilhosa graça. Então, irmãos, nós precisamos crer. Olha o que está escrito em João 3,16, esse texto tão conhecido por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmão, crer em Jesus Cristo é a condição para ser salvo, é a condição, né, que nós tem até uma palavra que nós usamos, que é uma palavra até do direito, né, uma palavra jurídica, que é sine qua non. O que é sine qua non? É uma condição essencial. Sem isso não é possível. Sem crer em Jesus Cristo não é possível. Não adianta eu fazer boas obras, não adianta eu ser um bom samaritano, ajudar ao próximo. Se não crer em Jesus Cristo, eu não tenho acesso a essa salvação, a essa graça tão maravilhosa. E quando eu recebo essa graça, quando eu creio com o coração, eu preciso o quê? Confessar. Existe a necessidade da confissão. Assumir a nossa fé publicamente é uma condição para sermos salvos. Nós precisamos assumir a nossa posição em Cristo, que nós cremos em Jesus Cristo, né? Olha o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, irmãos, confessar é necessário. Nós não podemos ser agentes secretos de Jesus, né? Só você sabe, lá no seu trabalho, só você sabe que você é cristão. Não, irmãos, precisamos sim dar um bom testemunho. As pessoas elas precisam olhar, e quando vai ter o happy hour lá na empresa, onde todos vão sair para tomar cerveja, alguém vai falar: não chama fulano não, porque ele é crente, ele é evangélico. E eu e você temos que nos orgulhar disso, né? Porque nós não temos que esconder a nossa fé em quem temos crido. E não que eu esteja dizendo que tomar cerveja é pecado, tá, irmãos? Né? Cada um é livre para fazer o que quer. A Bíblia diz que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, cada um faz a sua escolha. E olha que o próprio Jesus diz em Mateus 10, 32 e 33, ele diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Pesada essa palavra, forte essa palavra. Sim, irmãos, o próprio Jesus diz que se alguém confessar ele aqui na terra diante dos homens,
ele o confessará diante do Pai. Mas o oposto também é verdadeiro. Se alguém negar Jesus hoje aqui na terra, Deus também será, Jesus também negará o seu nome para o Pai que está no céu. Irmão, isso é muito sério. Se você é um evangélico, um crente, um cristão, confesse Jesus diante dos homens, abra sua boca, fale do amor de Cristo, fale o que Deus tem feito em sua vida, porque nós precisamos confessar a nossa fé. Em quem temos crido, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Tá certo? E agora eu quero, já caminhando aqui para o final, responder a pergunta que nós iniciamos aqui na meditação. Ser salvo do quê? Alguns dizem que nós somos salvos do diabo, outros dizem que nós vamos ser salvos do nosso pecado, enfim. Ser salvo do quê? Você já pensou? Você já meditou nessa resposta? Então eu vou te dar agora essa resposta. Devemos ser salvos da ira de Deus. É isso mesmo que você ouviu, ser salvos da ira de Deus. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 14. E os céus retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo, e todo livre, e se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Meu Deus, quem poderá subsistir? Aqui é claro que é uma palavra escatológica que ainda não se cumpriu, irá se cumprir, é algo que virá, acontecerá, quando ricos, juízes do Supremo Tribunal Federal, juízes, reis, presidentes da Câmara, presidentes do Senado, presidentes da República, juízes, tribunos, todos ricos, pobres, servos, livres, escravos, trabalhadores, assalariados, desempregados, todos comparecerão diante do grande trono de Deus para ser julgado. E nesse contexto, a igreja já foi arrebatada. Neste contexto, nós somos pré-milenistas, né? Nós cremos que Jesus virá antes do milênio, né? O milênio será literal, e também somos pré-tribulacionistas, cremos que a igreja será levada antes desse período de grande tribulação, que é um período desse aqui, que as pessoas olharão e clamarão para que se escondam da ira de Deus. E é interessante, né? Esse texto nos revela o seguinte, porque algumas pessoas pensam na ira de Deus como Deus sendo um Deus irado no Antigo Testamento, e no Novo Testamento é um Deus de amor, um Deus salvador. Irmãos, aqui ele está falando: caiam sobre nós e escondei-nos daquele que está sentado no trono, Deus, e da ira do Cordeiro. A ira de Cristo, a ira de Jesus, ele descerá dos céus para julgar, e todos aqueles que renegaram, todos aqueles que pisaram no seu sangue, que desprezaram o seu sacrifício, meu irmão, esses vão passar por um período muito complicado. A conversão cristã é um ato pelo qual a pessoa se volta do pecado para Jesus Cristo, tanto para obter perdão dos seus pecados, como para ser perdoado deles, ser liberto deles. Irmãos, a salvação é uma questão de escolha. Eu e você precisamos ser salvos. Eu e você precisamos se achegar a Cristo. Nós precisamos romper com a nossa vida de pecado, com a nossa vida que não agrada ao Senhor. Irmãos, salvação é uma questão de escolha. Os céus e a terra tomam hoje como testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência, em nome de Jesus.